Ouve a voz do bom pastor. Que a bendita graça de nosso Deus seja com cada um de nossos amados e preciosos ouvintes. Eu saúdo a todos, desejando sobre cada um de vocês as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus. Estamos mais uma vez chegando até o seu lar um programa A Voz do Pastor. e, como sempre, é uma honra, é um privilégio poder Deus nos conceder esse privilégio de falar do seu amor, falar das suas promessas. Nós vamos, nesta oportunidade, ler no livro de Esther, no seu capítulo 9, versículo 1 e 2. Mas antes de nós lermos a Escritura, vamos ouvir uma bela adoração ao nosso Deus e depois estaremos lendo a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluias. Desprezado, rejeitado, está um homem pendurado na cruz com uma coroa de espinhos. Quem é ele? O homem que morreu por mim, o filho que nasceu para morrer, para poder nos redimir. Ele morreu por mim, morreu por ti. Tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é este homem que andou neste caminho só? É Jesus. Oh, glória a Deus. Deveria ser eu, pendurado naquela cruz. Foi em meu lugar crucificado. Não mereço misericórdia quando bebemos seu cálice e partimos o pão. Relembramos o Senhor, o seu amor e sua sublime graça. Ele morreu por mim, morreu por ti. Aleluia. Tomou o nosso lugar. Tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é este homem que andou neste caminho só? É Jesus. Ele morreu. Ele morreu por mim, morreu por ti. Tomou meu lugar, minha vergonha levou. Aquele dia no Calvário, a palavra que sangrou, o Filho Santo. Quem é este homem que andou neste caminho só? É Jesus. Esther, capítulo 9, versículo 1 ao 2, nos diz assim: E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Ouvintes, é essa parte que eu quero que vocês prestem atenção. Esse
sucedeu ao contrário. Ou seja, era para, segundo o decreto, segundo a lei, era para os judeus serem exterminados. Era para o povo de Deus ser exterminado, mas aconteceu ao contrário. O que aconteceu? Diz assim a Bíblia: porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Que assim Deus abençoe sua palavra e acrescente suas bênçãos, que possamos ser ajudados na meditação da palavra do Senhor. Eu quero tirar um tema dessa escritura que nós lemos, e o tema é um decreto real pela vida. Mas antes de nós entrarmos diretamente no tema, é importante nós entendermos o que aconteceu aqui nessa passagem bíblica do livro de Esther, para que nós possamos então compreender o contexto. Havia um decreto contra o povo de Deus, porque havia no reino, naquele reino aonde o povo de Deus estava vivendo, no reino do rei Assuero, havia um homem muito mau, que estava muito próximo do rei. Ele era um homem de muita confiança do rei Assuero. O nome deste homem era Ramã. E Ramã, ele arma contra a vida dos hebreus. Ele faz uma cilada para matar, para exterminar o povo de Deus. E o rei Assuero, ele era o rei da Pérsia, e na época ele reinava sobre muitas nações, inclusive sobre os hebreus. E como eu disse, Ramã, ele era o braço direito do rei. E todos tinham que se prostrar. O orgulho de Ramã, o orgulho de Amã era tão grande que ele exigia que por onde ele passasse, as pessoas parassem tudo o que estavam fazendo e se prostrassem, se ajoelhassem diante dele. Mas havia um homem que estava sempre próximo ali do palácio, que pertencia ao povo de Deus, que pertencia ao povo hebreu. Esse homem, o nome dele era Mardoqueu. E Mardoqueu, ele não se prostrava, ele não se ajoelhava diante de Amã. Por quê? Porque a fé que Mardoqueu tinha, a fé no verdadeiro e único Deus, não o permitia que ele adorasse ninguém a não ser o Criador do universo. Então, veja que Mardoqueu, ele não se prostrava, não por orgulho, não por birra, mas em razão da sua fé, a fé no único e verdadeiro Deus, que diz que devemos se prostrar e adorar somente ao nosso Deus, o Criador do universo. E Amã, então, ficou muito irado ao ver que Mardoqueu não se prostrava diante dele. E então Amã conspirou contra os judeus. Conspirou contra o povo hebreu e fez com que o rei Assuero
assinasse um decreto real. Foi editado um decreto para que todo o povo hebreu que habitava nas províncias aonde o rei Assuero reinava, todos deveriam ser mortos. Por quê? Porque Amã, ele mentiu para o rei Assuero e disse que o povo hebreu era um povo mau. E era um povo que conspirava, era um povo que estava buscando uma oportunidade para se levantar contra o rei Assuero. Agora, aí é onde eu quero que vocês que estão me acompanhando entendam que as histórias da Bíblia, elas não ficaram escritas somente para nos contar acontecimentos que houve, mas elas ficaram como setas indicativas, mostrando coisas que haveriam de acontecer espiritualmente no futuro. Ou seja, lá no passado foram acontecimentos naturais. Era um decreto natural, era uma lei natural para se matar naturalmente, matar naturalmente, tirar a vida natural do povo hebreu. Mas tudo aquilo ficou registrado como um sinal das coisas que haveriam de acontecer. E você diz, o que então essa história tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a sua vida? É o seguinte, lembre-se que nós, em razão do pecado, nós também tínhamos um decreto contra a nossa vida. Mas contra não só a vida natural, contra a vida espiritual. Sermos mortos e afastados de Deus por causa do pecado. E esse decreto, assim como lá também o decreto não foi unicamente de Amã. Amã era um homem próximo do rei, mas sem o anel do rei, ele não podia assinar uma lei contra o povo de Deus. Também o decreto contra nós, ele foi, é claro, assinado pelo próprio Deus. Você diz, como assim? Claro, porque Deus disse para Adão e Eva, no dia que vocês tocarem, ele disse, olha, vocês têm tudo para ser feliz, aí está o jardim, aí está tudo para vocês aproveitar, mas não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês tocarem, certamente vocês morrerão. Satanás, da mesma forma que Amã odiava o povo de Deus. Satanás também odiava e odeia o povo de Deus. O que Satanás fez? Enganou a Eva, enganou a Adão, e eles acabaram comendo do fruto proibido. E aí Deus então aparece para eles, como vocês já conhecem a Escritura, e o que Deus poderia fazer agora? Da mesma forma, quando chegou ao conhecimento da rainha Ester, porque a rainha Ester também, ela era judia, ela era hebreia, ela era do povo de Deus. Ela foi diante do rei interceder pelo povo, dizendo que havia uma armação feita por Amã contra o povo. E que ela mesma era também judia. E o rei disse, o que eu posso fazer agora? Eu não posso revogar o decreto, porque um decreto, uma lei real, não pode voltar atrás. Mas o rei, para livrar Israel, para livrar o povo de Deus da morte, ele
fez um outro decreto. E nesse outro decreto, nesta outra lei, ele disse que era para o povo se armar, o povo de Deus, e quando o inimigo viesse para tentar matá-los, eles lutassem pelas suas próprias vidas. E foi o que aconteceu, como vocês viram. Na data marcada para que todo o hebreu, todo judeu fosse exterminado, a Bíblia diz, aconteceu ao contrário. Foi o povo de Deus que se apoderou dos inimigos. E os inimigos ficaram totalmente confundidos e destruídos. Exatamente o que Deus fez. Havia um decreto contra mim. Havia um decreto, uma lei contra você, dizendo que nós éramos dignos de morte em razão do pecado. Deus não podia violar esse decreto e dizer que isso era simplesmente fosse esquecido. Por quê? Porque ele mesmo tinha dito, no dia que pecardes, morrereis. Ele não podia ir contra a sua palavra. Mas assim como o rei Assuero fez um novo decreto, dando a oportunidade ao povo de Deus se defender da morte, Deus também editou um novo decreto dizendo assim, que ele próprio haveria de assumir o meu e o seu lugar e morrer em nosso lugar, pagando pelo preço dos nossos pecados. Por isso que o tema é um decreto real pela vida. Havia um decreto para a morte em razão do pecado. Deus não podia abolir aquele decreto, porque senão ele estaria indo contra a própria palavra dele, porque ele disse, no dia que pecardes, morrereis. Mas o que ele fez então? Um outro decreto, aonde ele, nesse novo decreto, nessa nova lei, ele assume o meu e o teu lugar, morrendo então em nosso lugar. Então veja vocês que Deus, esse outro decreto foi feito e Deus propôs nesse novo decreto ele pagar pelos meus e os seus pecados. Assim como no decreto em favor dos hebreus, eles deveriam lutar pelas vidas deles. O rei Assuero não podia abolir aquele decreto que era contra eles, mas fez um outro decreto dando direito a eles a lutar pela vida deles. Nesse novo decreto que Deus fez, porque a primeira lei dizia que nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. Mas nesse novo decreto, nós temos também que fazer algo, é claro. Porque os judeus receberam agora um novo decreto dizendo, lutem por suas vidas. E eles se uniram e o inimigo se apavorou e foi vencido. Você diz, o que é que eu tenho que fazer, então, nesse novo decreto, para que eu não morra? O que você tem que fazer é se levantar por fé e aceitar a morte substituta em teu lugar. Que morte substituta? A morte do Filho de Deus. Que Filho de Deus? Uma segunda pessoa? Não, nós já falamos nos programas anteriores que não há 2 ou 3 deuses. Foi o próprio Deus que gerou um corpo e habitou naquele corpo para vir pagar pelos meus pecados nesse novo decreto, que era o decreto real pela nossa vida. E tudo que nós temos que fazer hoje é aceitar a morte substituta em nosso lugar.
Como nós vemos em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que quando Deus encontra Adão e Eva em pecado, ele traz uma promessa dizendo que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, ele diz, em outras palavras, eu tenho um decreto que diz que vocês devem morrer por causa dos vossos pecados, mas eu faço um novo decreto agora, uma nova lei, dizendo o quê? Que eu mesmo pagarei pelos seus pecados. Mas como eu vou fazer isso se eu sou espírito? Eu vou gerar uma semente no ventre da mulher. E eu, Deus, vou habitar nesse corpo e vou assumir o vosso lugar, pagando esse decreto que era contra vós. Cumprindo assim, então, as profecias também, como já citamos, dos profetas, entre tantos eles, nós temos especialmente o profeta Isaías, né, que anuncia, mostrando que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E nós já falamos aqui que Emanuel quer dizer Deus conosco. Isaías também, capítulo 9, verso 6, ele diz, um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz. Ou seja, esse menino que haveria de nascer do ventre de uma virgem, não seria outra pessoa, não seria um outro Deus, mas o próprio Deus forte se fazendo carne para pagar pelo decreto que era contra nós. Como nós vemos no livro de Salmos, capítulo 49, versículo 7 ao 8, diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode redimir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Ou seja, nenhum homem poderia fazer algo pelo seu irmão para redimir a alma do seu irmão, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então o salmista Davi diz que nenhum homem poderia fazer nada para ajudar seu irmão a ser resgatado ou perdoado. Por isso que Deus, então, ele assumiu fazer isso, porque ele podia pagar esse preço. Como encontramos no livro de São João, nós vamos encontrar no livro de São João, capítulo 1, do versículo 12 até o 14, nos diz assim as Sagradas Escrituras: mas a todos quantos o receberam, porque é o que eu disse a você, o que eu posso fazer, é a pergunta, para que esse novo decreto que é a favor da minha alma se cumpra em mim? O que você tem que fazer é se levantar por fé e aceitar o que Deus fez por você. Como diz aqui em João, capítulo 1, versículo 12 em diante. Mas a todos quantos o receberam, aos quais creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam a Jesus Cristo como Salvador, Deus deu a eles o poder, a honra de ser chamado filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha só, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne, né? E habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se fez carne, e a todos quantos aqueles que o recebem, têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 8 ao 13, nos diz: mas o que diz?
A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O que Israel tinha que fazer lá para se livrar daquele primeiro decreto que era contra eles? Se unirem e lutarem pelas suas próprias vidas. E nós, hoje, o que devemos fazer? Tomar a palavra de Deus e aceitar o substituto que veio para morrer em nosso lugar, que é o próprio Deus que se fez carne para pagar o preço por nós. Verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Aí está, amados, concluindo então, resumindo. Todos aqueles que crê que as profecias se cumpriram, que o menino que haveria de nascer, como disse Isaías, e que seria Emanuel, Deus conosco, esse menino nasceu. Deus se encarnou ali. Deus se tornou homem para que fosse tentado e vencesse em nosso lugar. Não uma segunda ou uma terceira pessoa, mas o próprio Deus se fez homem e veio para cumprir o segundo decreto, porque o primeiro decreto era morte contra nós, mas no segundo decreto, na segunda lei, ele disse: eu morrerei no lugar deles. Então, amados e preciosos ouvintes, o que vamos fazer? Creia que Deus pagou o preço pelos seus pecados. Aceite aquele que Deus enviou em seu lugar e siga-o com fé, amando a sua palavra e sabendo que, assim como ele ressuscitou dentre os mortos, aqueles que em Cristo morrem também não ficarão na sepultura, mas ressuscitarão para viver uma vida eterna e totalmente com Deus.